Sofia, eu tenho 19 anos, eu moro com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã e com meus 2 cachorros. Eu nasci e morei minha vida inteira aqui em Botucatu, mas minha família gosta muito de viajar e de conhecer novos lugares. Então quando eu fiz 15 anos, a gente foi morar um ano nos Estados Unidos, numa cidade bem pequenininha chamada Davis, que fica na Califórnia. Foi um ano muito bom e de muito aprendizado. Eu me formei em 2019 do ensino médio e para 2020 eu tinha o plano de, no primeiro semestre, viajar, fazer algum trabalho voluntário e depois voltar para o Brasil, para Botucatu e fazer cursinho, porque meu sonho é ser médica, então eu sempre quis, focar bastante nos estudos para conseguir esse sonho. Comecei a planejar mais ou menos no começo de 2019 a minha viagem. Eu tinha 2 opções de destino, ou eu iria para Israel fazer um trabalho voluntário ou para a África. Israel era uma das opções, pois minha família é judia, então seria uma forma de eu conhecer melhor essa religião e de eu me conectar melhor com a minha família. Mas eu acabei escolhendo de ir para a África e eu trabalharia num projeto, ser voluntária em um projeto que é um orfanato. Tem crianças de 10 meses a 2 anos de idade e lá eu faria o que precisasse, assim, estaria disposta para alimentar as crianças, trocar as fraldas, brincar com eles. E eu ficaria numa casa que tem vários outros voluntários de vários países. E eu acabei indo em março desse ano, eu fui, e a ideia era passar 2 meses. E depois que eu voltasse e começar o cursinho. Então, em março de 2020, eu fui para a África, para a cidade do Cabo, na África do Sul. E eu cheguei uma semana antes de começar o projeto, porque essa semana eu poderia conhecer melhor os voluntários e conhecer melhor a cidade. Eu me lembro muito bem, era um domingo, e no dia seguinte esse é o meu primeiro dia no trabalho. E eu liguei para minha mãe para contar como tinha sido o meu dia, e ela me fez a pergunta se eu gostaria de voltar para o Brasil. Eu disse que não, que de jeito nenhum, que eu estava muito feliz e que eu estava muito animada que o dia seguinte eu ia começar o projeto. Ela disse que estava preocupada porque alguns países já tinham fechado as fronteiras por causa da pandemia da Covid-19 e que ela tinha medo de eu ficar presa, de alguma fronteira fechar e eu ficar presa ou na África por muito tempo, não conseguir voltar para o Brasil se acontecesse alguma coisa. E eu disse que não, que a gente poderia esperar para ver o que ia acontecer. Foi assim, questão de 3 horas, o governo africano mandou uma notificação de que todos os visitantes ou os voluntários que estariam lá, que pudessem voltar para o seu país, deveriam voltar por conta da pandemia. E o projeto acabou fechando as portas, porque para poupar as crianças e os outros voluntários e os trabalhadores, de entrar em contato com muitas pessoas, que ninguém sabia muito bem o quão grande, o quão perigoso ia ser essa pandemia e esse vírus. E depois disso eu liguei pra minha mãe falando que realmente eu ia ter que voltar e a gente começou a tentar comprar passagem e ninguém conseguia comprar passagem. Eu não conseguia comprar passagem lá, minha mãe não conseguia, meu pai não conseguia. Tava cada um no computador tentando, minha irmã no celular falando comigo, falando com a minha mãe. Uma confusão, o site travou completamente, a agência de viagem não conseguia comprar passagem, ninguém conseguia. Demorou mais ou menos umas 2, 3 horas pra gente conseguir. E assim que a gente conseguiu, eu só me lembro assim que eu ia ter que estar no aeroporto em poucas horas, porque meu voo ia ser logo e era o único voo que tinha e já estava assim lotado. Eu então muito triste, e sentindo que meu sonho foi completamente por água abaixo, mas que eu não tinha o que fazer, arrumei minhas malas e logo fui pro aeroporto. Lá na África, a pandemia ainda não tinha chegado, Então, ninguém usava máscara, tá todo mundo tomando os cuidados, mas lá não tinha nenhum caso confirmado e no Brasil a coisa já tava piorando. Foi quando eu cheguei no Brasil, foi uma segunda-feira, que eu já vi que as pessoas aqui estavam todas de máscara no aeroporto e, a coisa tava mais difícil, mais complexa. E eu tava muito triste só de ter voltado e não sabia mais o que eu ia fazer, quando eu poderia voltar, e eu fiquei muito decepcionada. Quando eu cheguei no Brasil, então, eu me inscrevi no cursinho, porque eu não tinha muito o que fazer,
Eu não queria fazer novos planos de quando eu ia voltar, eu ainda não fiz, eu pretendo voltar assim que essa pandemia acabar e assim que eu tiver a oportunidade. Mas eu me inscrevi no cursinho e comecei o cursinho. Foi muito de repente, eu não estava preparada, eu nunca conheci os professores, os meus colegas de classe, né? Sempre foi EAD e a rotina é muito intensa. Eu tenho aula sempre das 7, 10 da manhã, às 5 e meia da tarde. Eu demorei bastante para me acostumar com isso e ficar na frente do computador sem ver ninguém e, né, só escutando o professor falar. E além disso, eu estava muito chateada que meu sonho de ser voluntária num projeto tinha ido por água abaixo. Então no começo foi bem difícil. Mas agora eu sinto que depois praticamente, né, de uns 3, 4 meses, assim, as coisas estão começando a se encaixar melhor e eu tô começando a pegar esse ritmo mais de estudo. Eu acredito que eu sempre quis ser médica, assim, acho que desde pequena eu falo isso e eu não me vejo fazendo outra coisa. É um curso muito concorrido, então eu sei que precisa de muita dedicação e muito estudo. Eu ainda não sei que área eu gostaria de seguir, mas se eu tivesse que escolher hoje, né, alguma área, eu acho que seria clínica médica, que acho que eu me vejo fazendo um pouquinho de tudo, né? Eu acho que eu me defino como uma pessoa dedicada, organizada e que sempre estou disposta a ajudar os outros. A coisa que eu mais aprendi com essa pandemia e, né, com o cursinho e com todo esse ritmo é que a vida não deixa a gente fazer planos. Então eu tava muito fechada para esse plano, para essa ideia que eu tinha de viajar, voltar a fazer cursinho e tudo virou de ponta cabeça. Então acho que o meu maior aprendizado é que não dá pra gente fazer planos. E tudo acontece por algum acaso, né? Então que a gente sempre tem que procurar o porquê que é aquilo e aprender com isso. Como jovem, essa pandemia tá sendo bem difícil. O que eu sinto mais falta é ter o contato, né, com as minhas amigas e poder sair, poder ir para um restaurante, almoçar ou jantar, poder ir para uma festa. E o que eu realmente sinto falta é esse contato. Ao meu redor, todos os meus amigos e familiares estão em quarentena, saindo o mínimo possível, o que eu acho muito bom, né? Que se você não fica em casa por você, que você fique em casa pelo outro, né, que precisa ir trabalhar. Então, ao meu redor estão todos, mas tá sendo bem difícil. Eu e as minhas amigas, por exemplo, a gente tenta bastante se falar por chamada de vídeo, pra não perder esse vínculo, né? Mas, nossa, eu sinto muita falta. Para nós jovens, né, assim, o que eu posso dizer é que tudo tem um porquê. Eu acredito que tudo no final tem um porquê e tudo acontece pro nosso melhor e pro nosso crescimento. Então, se nossos planos foram todos por água abaixo, teve um motivo que talvez não seja visível agora. E eu fiquei muito irritada quando isso aconteceu, porque eu fiquei perdida, né? Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas agora eu vejo, né, que tudo está acontecendo e que a gente vai sempre ter novas oportunidades. E aproveitar esse momento pra gente, né, se autoconhecer e aproveitar esse tempo com a família. Eu nunca passei tanto tempo com a minha família, então aproveitar cada momento juntos. E eu acho que a gente pode crescer muito com isso. Meus planos para o futuro, né, para esse futuro próximo agora, não sei, é continuar fazendo cursinho e prestar as provas dos vestibulares que foram todas adiadas para janeiro. E um futuro assim da sociedade, eu espero muito que a gente possa aprender com isso. E que eu tenho muito medo que depois, tipo, a gente volte pro nosso normal que era antes e que não era o normal, né? A gente fazia as coisas com muita pressa, fazia muitas coisas que não tinham sentido pra gente só fazia por fazer. Então eu acho que essa pandemia veio pra pra gente parar um pouco e olhar pra gente, olhar pra onde a gente tá na nossa vida e ver o que realmente faz sentido, o que realmente eu prezo em continuar, né, depois. Então eu acho que o maior recado é a gente ter paciência e resiliência nesse momento, que as coisas vão melhorar e a gente com certeza vai poder sim realizar nossos sonhos.